Salve, minha rapaziada, muito bom dia a todos, boa tarde, na verdade, né? Tô gravando aqui de dia, né? Mas devo publicar esse vídeo só na tarde desta segunda-feira. Boa semana útil para todos, tá legal? Pausa para a data FIFA pro Botafogo, tá certo? Enfim, né, vamos trocar uma ideia sobre tudo que está acontecendo, né? Falar sobre o clima, o ambiente, como é que fica esse ambiente visando o Campeonato Brasileiro, visando Copa Libertadores, né, visando toda a trajetória, né, para o Botafogo para essa reta final, tá? Começamos muito bem o nosso novembro com a vitória sobre o Vasco e falhamos nesse último sábado. O Botafogo não poderia ter se dado ao luxo de empatar com o Cuiabá. E eu não falo nem de questão de perder título, tá? Sim, na boa. Acho que mole todo mundo dá, assim como o Botafogo deu mole contra o Cuiabá, o Palmeiras deu mole contra o Bragantino, né? O Palmeiras perdeu para o Vitória em casa, o Botafogo ganhou fora. Então, assim, cada um vai ter seus vacilos e o Botafogo deu um vacilo numa reta final que não poderia ter dado. E eu falo até de organização, de logística e de cabeça, né? Planejamento físico para a reta final da temporada, sabe? Criou-se uma expectativa, uma esperança depois da vitória do Botafogo sobre o Vasco e do último jogo do Palmeiras terminou empatado. Criou-se a expectativa, agora com 6 pontos de vantagem, do Botafogo ampliar ainda mais essa vantagem, ou pelo menos manter essa vantagem de 6 pontos, para que o Botafogo chegasse com uma gordura para enfrentar o Palmeiras, não só pela dificuldade em si, né, de enfrentar uma equipe, né, da qualidade do Palmeiras, que é o concorrente direto, mas também visando a final da Copa Libertadores, que acontece quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias depois dessa final, digamos, antecipada do Campeonato Brasileiro. Isso porque ainda tem o Inter, Fortaleza, o Flamengo. Eu sou o tipo de cara que eu não descarto ninguém, tá? Mas assim, eu penso o seguinte, cara, esse campeonato ele vai ser decidido na última rodada, tá? Na última rodada. Não tem como definir se o Botafogo vai tropeçar mais alguma vez, se o Palmeiras vai tropeçar mais alguma vez, se o Inter vai engatar algumas vitórias, vai chegar, se o Flamengo vai tropeçar. Cara, é na última rodada que as coisas serão decididas. Não adianta ficar fazendo conta agora, tá legal? É jogo a jogo e o Botafogo tem que se concentrar na próxima partida. Se por um lado o Botafogo vai ter desfalques consideráveis, e é disso que eu quero falar, essa pausa no Campeonato Brasileiro aí no caso pro Botafogo, de 9 dias, né, será basicamente uma semana e meia sem jogo do Botafogo, por conta da data FIFA, né, os jogos das seleções, eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, Nations League e também as eliminatórias para a Copa Africana de Nações, tá? A gente vai ter tanto os jogadores do Galo quanto os jogadores do Botafogo convocados. São 3 jogadores do Atlético, mas desses 3, apenas um titular absoluto, que é o Guilherme Arana. O Zarate é um cara que está reconquistando esse espaço. E o Eduardo Vargas, né, é reserva. No Botafogo, a gente tem 5 titulares. Tá? Estamos falando de Igor Jesus e Luiz Henrique, que já estão a caminho de Belém, no Pará, para se apresentar para os treinos da seleção brasileira, que enfrenta a Venezuela e o Uruguai. Savarino, né, que justamente teremos esse enfrentamento, né, Savarino contra Igor Jesus e Luiz Henrique, e também o Thiago Almada, né, que foi convocado mais uma vez. Além deles, né, a gente tem a possibilidade do Bastos ser convocado, né? O jogo da seleção angolana é na próxima sexta-feira pela Copa Africana, qualificatória da Copa Africana de Nações, né? E dessa maneira a gente tem um cenário, né, do Bastos ainda poder ser convocado. Ainda não foi, mas acredito que seja. Então é claro que tem o fator do Botafogo estar desfalcado para esse jogo, não tenha dúvida disso. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma situação que é importante dizer que foi o que foi gerado de clima e o que foi gerado de malefício para o Atlético Mineiro com essa perda do título para o Flamengo na final da Copa do Brasil. Eu não falo nem só de perder o título, cara. Perder faz parte, né? A gente está falando de um time que ele não conseguiu ser agressivo, incisivo, ele não conseguiu incomodar o Flamengo, né? É lógico, né, que criou algumas oportunidades e tal, mas se você pegar quem trabalhou mais no jogo, se foi o Rossi ou se foi o Everson, foi o Everson do Atlético Mineiro, que inclusive acompanha nas redes sociais, é um cara muito bacana. Desejo toda a sorte do mundo para ele, menos no dia 30 de novembro,
por motivos óbvios, mas é interessante, né, mano? Porque muito se falou, né? Porra, o Botafogo empatou com o Cuiabá, agora o Galo vai virar, não sei o quê, e muda o clima. E eu sinto que tanto o torcedor do Botafogo quanto do Atlético Mineiro nesse fim de semana estão um pouco mais murchos pelos contextos, né? E além de tudo, né, o Atlético Mineiro, ele se deu mal porque provavelmente não teremos esse jogo na Arena MRV, tá? Ou esse jogo vai ser na Arena MRV com portões fechados, e o que eu acho mais provável é que o estádio seja suspenso, porque muita coisa que aconteceu nessa final entre Atlético e Flamengo tem a ver com o estádio, com a logística de segurança, né, com a vistoria, com a proximidade do gramado ali, sem a segurança adequada para proteger jogadores e profissionais da imprensa. Assim, foi uma tragédia o que aconteceu ontem, cara, é absurdo. Né, torcedor invadindo o campo por muito pouco, não agredindo o jogador, bombas, né, que por muito pouco não atingiram jogadores e machucaram gravemente jogadores. Acho que não tá falando de sinalizador arremessado, né? Sinalizador não machuca ninguém, copo, né? A gente tá falando de bomba, jogaram um cabeção pesado, tá? Na beira do campo. E, assim, estourou no pé do Michael, estourou no pé do Gerson, do Gabigol. E, inclusive, uma tragédia aconteceu com um fotógrafo, né? Uma bomba caiu no pé de um fotógrafo que estava ali atrás do gol. E ele, teve fratura no pé, teve que ir para o hospital. Nesse momento, hospitalizado, realizando cirurgia. É absurdo, é bizarro. É bizarro você pensar em tudo que aconteceu. Então, acho que o Atlético sim vai tomar uma punição severa, pesada, né? Muito provavelmente. Ou esse jogo vai acontecer em Cariacica, né? Ou em algum outro lugar em que a torcida do Botafogo possa se fazer presente, ou então esse jogo vai ser com portões fechados na Arena MRV. Tá? Eu acho que não tem a menor possibilidade do STJD não julgar e tirar o mando de campo até com essa situação aí de data FIFA. Então eu acho que é um ponto favorável para o Botafogo. Tá? Jogar contra um Atlético que vai estar desestabilizado, embora o Botafogo esteja desfalcado. E esse é o grande problema. Porque os dois principais jogadores, né, estou falando aí, o Almada é um cara que ele não joga os 90 minutos. O Savarino também não é um cara que ele joga a todo momento na Venezuela. Então eu acredito que esses dois jogadores estejam em campo pelo Botafogo sim, tranquilamente. O Bastos, se ele for convocado aí de fato, eu acho que a gente pode ter um problema, e aí jogaria ou o Adrielson, né, ou o Walter, enfim. E no caso do Luiz Henrique e do Igor Jesus, né, o Brasil enfrenta o Uruguai 24 horas antes do jogo. Exatamente 24 horas antes do jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, vai ter Brasil e Uruguai em Salvador, na Fonte Nova, e, obviamente, a gente vai ter essa partida com Luiz Henrique e Igor Jesus, se não titulares, jogando a maior parte do tempo, entrando no segundo tempo. Enfim, esse vai ser um problema, né, que aí o Botafogo vai ter que enfrentar e, honestamente, ver também quem vai entrar no lugar, sabe? Será que é eficaz? Né? Assim, a gente vê o Tiquinho hoje abaixo, a gente vê o Eduardo muito abaixo. Então, eu acho que o Botafogo vai ter que escolher bem a dedo, né? E fazer, né, equiparar os treinamentos para saber como enfrentar esse Atlético Mineiro, dadas as dificuldades de escalação, de tudo mais, com o Botafogo, valeu? Então, eu acho que a gente vai ter, né, realmente esses desfalques consideráveis do Luiz e do Igor. E eu quero saber a sua opinião. Quem você escalaria para o lugar desses dois jogadores, principalmente, caso o Botafogo não possa contar com eles, pelo menos não iniciando a partida. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui.